Ela mandou mensagem dizendo que o chefe queria me encontrar no hotel. Quando cheguei, era só ela no quarto dizendo: "Não tem reunião nenhuma. Vim preparar sua promoção de um jeito diferente. Meu nome é Marcelo, tenho 38 anos e trabalho como gerente de operações em uma empresa de logística de médio porte. Sou casado com a Juliana há 12 anos. Temos uma filha de 9 anos chamada Luísa. Meu casamento é sólido, somos felizes, temos uma vida confortável. Nunca tive motivos para sequer pensar em trair minha esposa. Ela é minha parceira, minha melhor amiga, a mãe da minha filha. A empresa onde trabalho tem cerca de 80 funcionários. Eu reporto diretamente ao diretor de operações, o Carlos, e tenho uma equipe de 15 pessoas sob minha supervisão. É um ambiente profissional, sério, com políticas claras de recursos humanos e código de conduta. Há cerca de 4 meses, contratamos uma nova secretária executiva para o departamento de operações. Ela se chamava Bianca, tinha 26 anos, recém-formada em administração, e tinha vindo altamente recomendada por uma agência de recrutamento. Era sua primeira experiência em uma empresa de médio porte. Antes tinha trabalhado apenas em startups pequenas. A Bianca era bonita. Isso era inegável. Loira, alta, sempre impecavelmente vestida com roupas de marca. Mas o que mais chamava a atenção era a personalidade dela. Ela era extremamente confiante, quase ao ponto da arrogância. Falava com todo mundo como se já conhecesse. Há anos não tinha aquela timidez típica de funcionário novo. Nos primeiros dias, ela passou um tempo comigo e com outros gerentes aprendendo os processos da empresa, entendendo fluxos de trabalho, sendo treinada nos sistemas que usávamos. Ela aprendia rápido, era eficiente, fazia perguntas inteligentes. Pareceu uma ótima contratação, mas logo comecei a perceber alguns comportamentos estranhos. A Bianca flertava abertamente com vários homens do escritório, especialmente os casados em posições de gestão. Não era nada sutil. Ela fazia comentários sobre a aparência, tocava braços e ombros desnecessariamente, ria alto demais de piadas que não eram tão engraçadas. Comigo, ela era especialmente atenciosa. Sempre perguntava se eu precisava de café, se eu queria que ela pedisse almoço para mim, se havia algo que ela pudesse fazer para facilitar meu dia. No começo, achei que era apenas ela sendo prestativa, querendo impressionar na função nova. Mas os comentários começaram a ficar inapropriados. "Nossa, Marcelo, essa camisa azul fica linda em você. Realça seus olhos. Ou então você malha, né? Dá para ver mesmo de terno." Sempre com um sorriso sugestivo, sempre segurando o contato visual um pouco mais do que necessário. Eu tentava responder de forma profissional, agradecer brevemente e voltar ao trabalho. Não queria ser rude, mas também não queria encorajar aquele tipo de comentário. Mantinha sempre distância, nunca ficava sozinho com ela em salas fechadas. Sempre deixava a porta do meu escritório aberta quando ela precisava falar comigo. Mas ela não captava ou não queria captar o sinal. Os comentários continuaram, ficaram mais diretos. Um dia, ela disse: "Sua esposa é muito sortuda. Se eu fosse casada com você, não deixaria você sair de casa." Aquilo cruzou completamente a linha do apropriado. "Bianca", eu disse, "precisamos manter uma relação estritamente profissional. Comentários pessoais como esse não são apropriados no ambiente de trabalho." Ela deu uma risadinha. "Relaxa, Marcelo. É só um elogio. Não precisa ficar tão sério." "Eu entendo, mas prefiro manter as coisas profissionais", eu insisti. Ela pareceu irritada, mas não disse mais nada. Por alguns dias ela foi mais contida, mas então voltou, pior do que antes. Começou a mandar mensagens para mim no WhatsApp corporativo fora do horário de trabalho. Mensagens que não tinham nada a ver com o trabalho. Compartilhava memes. Perguntava como tinha sido meu fim de semana. Mandava fotos de lugares que tinha visitado. Eu respondia de forma mínima e profissional, ou simplesmente não respondia. Uma vez ela mandou uma foto dela em um restaurante usando um vestido decotado com a legenda: "Saindo sozinha. Que tristeza." Eu não respondi. No dia seguinte, ela me perguntou pessoalmente por que eu não tinha respondido. Eu disse que não achava apropriado responder mensagens pessoais de colegas de trabalho fora do expediente. Ela ficou ofendida. "Nossa, você é muito fechado." Só estava tentando ser amigável. "Eu aprecio, mas prefiro manter limites claros", eu disse. Ela revirou os olhos e foi embora.
Pensei que finalmente ela entenderia e pararia. Mas não parou. Escalou. Na empresa, havia um rumor de que uma vaga de gerente sênior iria abrir em breve. Eu estava interessado na posição, tinha as qualificações, e meu chefe Carlos tinha insinuado que eu era um forte candidato. Era uma promoção significativa, com aumento salarial substancial e mais responsabilidades. Eu estava trabalhando duro, me destacando em projetos, fazendo networking interno, tudo que era esperado para uma promoção. A Bianca sabia disso, obviamente. Como secretária executiva, ela tinha acesso a muitas informações sobre movimentações internas da empresa. Uma terça-feira à tarde, recebi uma mensagem dela no WhatsApp corporativo. Era uma mensagem estranha. Dizia: "O Carlos quer te encontrar hoje às 7 da noite para discutir a vaga de gerente sênior. É confidencial." Então ele marcou no Hotel Excelsior, sala de reuniões do 2º andar. Não conta para ninguém. Eu achei muito estranho. Por que o Carlos marcaria uma reunião em um hotel? Por que fora do escritório? Por que pedir sigilo? Mas ao mesmo tempo, promoções às vezes envolviam confidencialidade, e talvez ele quisesse um ambiente neutro longe de ouvidos indiscretos no escritório. Respondi perguntando se ele tinha mandado confirmação por e-mail. Ela disse que não, que ele tinha pedido para ela passar o recado verbalmente por questão de confidencialidade extrema. Disse que havia outros candidatos e ele não queria que vazasse, que estava se encontrando com cada um individualmente. Fazia algum sentido, mas ainda assim estava com um mau pressentimento. Liguei para o Carlos, mas ele não atendeu. Mandei e-mail perguntando se poderíamos conversar, mas ele não respondeu. Ele estava em reuniões externas o dia todo, segundo a agenda dele. Decidi ir à reunião, mas com cautela. Avisei a Juliana onde eu estaria, mandei a localização do hotel para ela, disse que se ela não tivesse notícias minhas em 1 hora ligasse. Ela achou estranho também, mas entendeu que promoções às vezes envolviam processos incomuns. Cheguei ao Hotel Excelsior às 7 da noite em ponto. Era um hotel corporativo, conhecido por ter salas de reuniões que empresas alugavam. Fui até a recepção e perguntei pela sala de reuniões do 2º andar, reservada em nome da nossa empresa. A recepcionista checou o sistema e disse que não havia reserva em nome da empresa, mas tinha uma reserva de quarto em nome de Bianca Santos. Meu sangue gelou. "Pode me dar o número do quarto?" Eu perguntei. Ela hesitou. "Senhor, eu não posso dar informações de hóspedes. É que eu deveria me encontrar com ela para uma reunião de trabalho." Eu expliquei. "Ela deve estar me esperando." A recepcionista pegou o telefone e ligou para o quarto. Falou com alguém, confirmou que eu podia subir e me deu o número. Quarto 215. Subi no elevador com o coração acelerado. Alguma coisa estava muito errada. Não era uma sala de reuniões. Era um quarto de hotel. E estava reservado no nome da Bianca, não do Carlos. Quando cheguei no quarto, bati na porta. A Bianca abriu. Estava usando um roupão do hotel, claramente sem muito por baixo. O quarto estava preparado de forma romântica, com velas, champanhe esfriando em um balde de gelo, música suave tocando. Ela mandou mensagem dizendo que o chefe queria me encontrar no hotel. Quando cheguei, era só ela no quarto dizendo: "Não tem reunião nenhuma. Vim preparar sua promoção. De um jeito diferente." "Bianca, que diabos é isso?" Eu perguntei, mantendo a porta aberta e ficando no corredor. Ela sorriu. "Surpresa. Achei que a gente podia ter um tempo sozinhos, longe do escritório. Sem interrupções, sem julgamentos. Você me disse que o Carlos queria se encontrar comigo", eu disse, minha voz saindo mais alta do que pretendia. "Você mentiu. Foi uma forma de te trazer aqui", ela disse, dando de ombros. "Se eu tivesse te convidado diretamente, você teria recusado. Admita, você sente a química entre nós." "Eu sei que sente. Não sinto nada além de profissionalismo", eu disse. "E o que você fez é completamente inapropriado. É assédio, é manipulação. Você usou uma mentira sobre trabalho para me trazer a um quarto de hotel." Ela deu um passo na minha direção. "Ah, para com isso, Marcelo. Você não precisa fingir. Sei que você me acha atraente. Vejo como você me olha no escritório. Eu te olho da mesma forma que olho qualquer colega de trabalho", eu disse, recuando. "E agora estou indo embora e vou reportar isso ao RH amanhã de manhã." O rosto dela mudou completamente, de sedutor para frio e calculista. "Se você fizer isso", ela disse,
Vou dizer que foi você quem me convidou para cá, que você vem fazendo propostas indecentes há semanas, e eu finalmente cedi. Quem você acha que vão acreditar? Você, o gerente em posição de poder, ou eu, a secretária jovem e vulnerável? Meu sangue gelou. Ela tinha planejado tudo. Tinha criado uma situação comprometedora e agora estava me ameaçando. Se eu não participasse ou se eu denunciasse. Você está gravando isso? Ela perguntou de repente paranoica. Me dá seu celular. Não vou dar nada, eu disse. E você pode contar a história que quiser. Eu tenho a verdade do meu lado. Verdade? Ela riu amargamente. Você acha que verdade importa? Você está em um quarto de hotel comigo. Há velas, champanhe. Parece bem comprometedor, não acha? E eu sou uma atriz muito boa. Posso chorar. Posso fazer parecer que você me coagiu. Eu tirei meu celular e comecei a gravar. Repete o que você acabou de dizer, eu pedi. Ela percebeu o erro e tentou pegar meu celular. Eu me afastei, mantendo o telefone alto. Para, Bianca. Você já falou demais. Tenho você gravada ameaçando inventar uma história falsa de assédio se eu não fizer o que você quer. Ela congelou, percebendo que tinha cometido um erro fatal. Apaga isso, ela exigiu. Não, eu disse. Isso é minha proteção. E agora estou saindo daqui. E amanhã de manhã vou ao RH com essa gravação e com toda a história. Marcelo, espera, ela disse, o tom mudando para desespero. A gente pode resolver isso de outra forma. Não precisa envolver o RH. Por favor. Você criou essa situação, eu disse. Você mentiu, manipulou, armou uma situação comprometedora e depois me ameaçou. Essas são suas escolhas e agora vai ter que lidar com as consequências. Saí do quarto, deixando-a ali parada, o roupão ligeiramente aberto, as velas ainda queimando, o champanhe ainda esfriando. Saí do hotel o mais rápido possível. Fui direto para o carro e liguei para a Juliana imediatamente. Contei tudo o que tinha acontecido. Ela ficou chocada, furiosa, mas não comigo, com a Bianca. Principalmente aliviada que eu tinha percebido a armadilha e saído antes que qualquer coisa pior acontecesse. Quando cheguei em casa, sentamos e ouvimos a gravação juntos. Estava tudo lá. A Bianca admitindo que tinha mentido sobre a reunião com o Carlos. Ela dizendo que eu sentia química, que ela sabia. E principalmente, a ameaça de que ela inventaria uma história de assédio se eu reportasse. No dia seguinte, fui direto ao Departamento de Recursos Humanos antes mesmo de ir ao meu escritório. Pedi uma reunião urgente e confidencial. A diretora de RH, a Patrícia, me atendeu imediatamente quando eu disse que era sobre um caso sério de conduta inapropriada. Contei toda a história, desde os comentários inapropriados que começaram semanas atrás, as mensagens pessoais fora do horário de trabalho, até a armadilha do hotel na noite anterior. Mostrei a gravação. A Patrícia ficou visivelmente chocada. Marcelo, isso é extremamente sério, ela disse. Isso é assédio sexual, é tentativa de extorsão, é criar situações comprometedoras para manipular. Vamos investigar imediatamente. Pessoal, se você está indignado com essa armadilha no trabalho, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like e comentar o que você faria. Isso ajuda muito o canal e me motiva a continuar trazendo essas histórias chocantes. Ela pediu todos os prints das mensagens inapropriadas que a Bianca tinha mandado. Eu tinha guardado tudo, cada mensagem, cada comentário que parecia fora do lugar. Ela também pediu nomes de testemunhas que pudessem ter ouvido ou visto o comportamento inapropriado da Bianca. A investigação foi rápida. A Patrícia conversou com vários funcionários e descobriu que eu não era o único. 3 outros homens casados em posições de gerência tinham sido alvos de comportamento similar da Bianca. Comentários inapropriados, mensagens pessoais, convites velados. Um deles, o Rodrigo do departamento financeiro, contou que a Bianca tinha tentado algo similar com ele. Tinha inventado uma desculpa para que eles se encontrassem em um café depois do trabalho, e lá tinha feito avanços diretos dizendo que podia ajudá-lo a conseguir informações privilegiadas sobre promoções se ele fosse legal com ela. Outro, o Fernando do comercial, disse que ela tinha oferecido favores sexuais em troca de ele usar sua influência para conseguir aumento para ela. Era um padrão claro. A Bianca usava sua posição, sua aparência
e manipulação para tentar extrair benefícios profissionais ou criar situações comprometedoras com homens em posições de poder. A empresa não teve escolha. Ela foi demitida por justa causa na mesma semana. Assédio sexual, conduta não profissional, tentativa de extorsão, criar situações comprometedoras deliberadamente. Tudo documentado, tudo comprovado. A Bianca tentou processar a empresa por demissão injusta, mas com todas as evidências contra ela, incluindo a minha gravação, os depoimentos de múltiplas vítimas e os prints de mensagens inapropriadas, o advogado dela a aconselhou a desistir. Ela não tinha caso algum. O Carlos, meu chefe, me chamou para uma conversa privada. Disse que estava chocado com o que tinha acontecido, que se sentia parcialmente responsável por ter contratado alguém assim. Eu disse que ele não podia ter previsto, que ela tinha passado por todo o processo de recrutamento normalmente. Ele também me assegurou que o incidente não afetaria minhas chances de promoção. Pelo contrário, a forma como eu tinha lidado com a situação, mantendo o profissionalismo, documentando tudo, reportando apropriadamente, mostrava exatamente o tipo de integridade que eles queriam em posições sênior de liderança. 2 semanas depois, recebi a promoção. Gerente sênior de operações, com o aumento salarial e benefícios que vinham com a posição. Tinha conseguido pelo meu mérito, pelo meu trabalho, não por ceder a manipulações ou armadilhas. Mas o impacto emocional do que aconteceu levou tempo para processar. Eu tinha estado a minutos de ser colocado em uma situação que poderia ter destruído minha carreira, meu casamento, minha vida. Se eu tivesse entrado naquele quarto de hotel, se eu não tivesse tido o instinto de gravar, se eu não tivesse reportado imediatamente. Fiz algumas sessões de terapia para trabalhar a ansiedade que desenvolvi depois. Fiquei hipervigilante no trabalho, sempre atento a como interagia com colegas femininas, sempre documentando tudo, sempre mantendo portas abertas. Levou meses até eu relaxar de novo. A Juliana foi incrível durante todo o processo. Nunca duvidou de mim, sempre me apoiou, me ajudou a processar. Ela também ficou chocada com o quão próximo eu estive de ser pego em uma armadilha que poderia ter nos destruído. Nos fez valorizar ainda mais a confiança que temos um no outro. A empresa implementou treinamentos obrigatórios sobre assédio sexual e conduta apropriada no trabalho para todos os funcionários. Também criaram políticas mais rígidas sobre interações entre funcionários, especialmente entre diferentes níveis hierárquicos. E implementaram uma política de que qualquer reunião entre funcionários de gêneros opostos de diferentes níveis hierárquicos deveria acontecer em espaços públicos ou com portas abertas. Parecia excessivo, mas depois do que aconteceu, todo mundo entendeu a necessidade. Alguns meses depois, soubemos através de ex-colegas da Bianca que ela tinha feito coisas similares em empregos anteriores. Ela tinha um padrão de entrar em empresas, identificar homens casados em posições de poder, tentar seduzi-los ou criar situações comprometedoras, e então usar isso para ganho pessoal, ou, se rejeitada, para causar problemas. Ela tinha sido demitida de 2 empresas anteriores por razões similares, mas tinha conseguido esconder isso durante nosso processo de recrutamento porque as empresas anteriores não tinham dado detalhes nas referências por medo de processos. Isso evidenciou um problema sistêmico. Empresas têm medo de dar referências negativas honestas porque podem ser processadas por difamação. Então, pessoas problemáticas como a Bianca conseguem se mover de empresa em empresa, deixando um rastro de vítimas, porque ninguém avisa as próximas empregadoras. Algo precisa mudar nesse sistema. Deveria haver uma forma de empresas compartilharem informações sobre demissões por justa causa relacionadas a assédio ou conduta inapropriada, sem medo de repercussões legais, para proteger futuros empregadores e futuras vítimas. Hoje, 1 ano e meio depois do incidente, estou prosperando na minha nova posição. A experiência, por mais terrível que tenha sido, me ensinou lições valiosas sobre navegação de dinâmicas de poder no trabalho, sobre a importância de documentação, sobre confiar nos instintos, e me ensinou que predadores sexuais vêm em todas as formas. A narrativa comum é de homens em posições de poder assediando mulheres subordinadas. E isso acontece, frequentemente. Mas o inverso também acontece.
Mulheres podem ser predadoras, podem usar manipulação, armadilhas, ameaças falsas. E quando isso acontece, os homens têm dificuldade de ser levados a sério. Há uma suposição cultural de que homens sempre querem atenção sexual de mulheres, que eles não podem ser vítimas. Mas nós podemos, e somos. Se eu tivesse reportado os primeiros comentários inapropriados da Bianca e as pessoas tivessem minimizado, dizendo que eu deveria me sentir lisonjeado ou que estava exagerando, eu provavelmente não teria continuado reportando. E então, não teria a documentação que me protegeu quando ela armou a situação do hotel. Por sorte, nossa diretora de RH levou a sério desde o primeiro momento. Mas nem todas as empresas são assim. Muitas ainda operam sob paradigmas antigos, que não reconhecem homens como possíveis vítimas de assédio sexual. Para homens lendo isso, se você está sendo assediado no trabalho, não importa o gênero de quem está assediando, reporte. Documente tudo. Não minimize. Não ache que está exagerando. Não tenha medo de parecer fraco. Assédio é assédio. E para empresas, levem denúncias de assédio a sério independente dos gêneros envolvidos. Não assumam que homens não podem ser vítimas. Criem ambientes seguros onde todos possam reportar comportamento inapropriado sem medo de não serem acreditados. A Bianca quase destruiu minha vida, minha carreira, meu casamento, minha reputação. Tudo poderia ter ido por água abaixo se eu tivesse tomado decisões diferentes naquela noite. Se eu tivesse entrado no quarto, se eu não tivesse gravado, se eu tivesse guardado tudo para mim por vergonha ou medo. Mas não tomei essas decisões. Confiei nos meus instintos, mantive minha integridade, protegi a mim mesmo e minha família. E no final, a verdade prevaleceu. Essa é minha história sobre a secretária predadora. Uma história sobre manipulação, armadilhas, ameaças, falsas, mas também sobre integridade, documentação apropriada e o valor de ter pessoas que acreditam em você. Se você chegou até aqui, obrigado por ler. E lembre-se, no ambiente profissional, mantenha sempre limites claros. Documente interações inapropriadas. Reporte quando necessário. E nunca entre em situações que parecem armadilhas, porque provavelmente são exatamente isso.